Bem-vindos ao Home Delivery. Vamos louvar a Deus juntos. Jesus, tu és a fonte da qual quero beber. Jesus, tu és o Deus a quem quero obedecer. Tuas palavras de vida eterna mudaram o meu ser, e tudo aquilo que fui jamais quero vir a ser outra vez. Teu amor mudou todo o meu ser. Teu amor mudou o meu viver. E quando eu duvidar que o teu amor é assim e que na cruz tu morreste por mim, oh Deus, faz-me lembrar do quanto preciso de ti. Jesus, tu és a fonte da qual quero beber. Jesus, tu és o Deus a quem quero obedecer. Tuas palavras de vida eterna
dependemos inteiramente de Ti, Senhor. O Teu amor, Ele resgatou-nos, Ele deu-nos um novo sentido de vida, um novo propósito, Senhor. Então, ajuda-nos, Senhor, a cada dia nós crescermos na nossa fé ao dependermos inteiramente de Ti, Senhor. Nós entregamos, Senhor, tudo aquilo que somos e que temos nesta noite para ouvir mais a Tua voz, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor, e aprendermos mais, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos agora ouvir a palavra. Deus vos abençoe. Olá, boa noite. O meu nome é Raquel Pepe Carvalho. Sou membro da CCLX sede e é uma honra para mim estar aqui hoje e poder partilhar convosco um bocadinho também daquilo que Deus tem falado ao meu coração. A partilha que eu vos vou fazer foi algo que Deus tocou num devocional para mim há pouco tempo e foi muito útil e eu espero também que seja útil para vocês. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Ministério, ao Pastor Nuno, ao Pastor André Simões e a todos os voluntários da CCLX que permitem estar aqui hoje, me permitem ter esta oportunidade e quero honrá-los acima de tudo porque é possível esta igreja disponibilizar a palavra de Deus através de tantos meios, através de tantas plataformas, de modo a chegar a cada vez a mais pessoas e realmente este é um objetivo e é de louvar o trabalho da CCLX. Então, muito obrigada, Pastor, muito obrigada, Ministério, muito obrigada a todos por esta oportunidade. O tema que me traz aqui hoje e aquilo que Deus falou ao meu coração é algo que é muito presente, é muito real e é muito falado, mas acima de tudo isto é muito difícil de concretizar, é muito difícil de pôr em prática. É o perdão. Pegando apenas num exemplo, há pouco tempo passámos pelo Natal. O Natal é uma altura em que existe comunhão, a família está junta, existe união, existe partilha. É um tempo em que tudo quando se fala desta época é bom, é de amor. Eu não sei quanto a vocês, mas a verdade é que na minha família isto nem sempre é verdade. Aquilo que nós vemos, aquilo que nos vendem sobre o Natal, sejamos cristãos ou não cristãos, na prática nem sempre se vive assim. É uma altura em que às vezes não há acordo sobre onde jantar no 24 na consoada ou onde ir almoçar no dia 25, não há acordo sobre que prenda dar a que pessoa ou não dar sequer prenda, ou porque o almoço devia ter sido outra coisa, porque, enfim, N razões que nos dias que antecedem e no próprio dia de Natal muitas vezes criam desconfortos entre as pessoas. Já para não falar que é uma época em que, exatamente por nos venderem tanto esta união e esta comunhão, quando nos sentamos à mesa e falta um familiar, por questões de desavenças, por questões de quesílias, tudo isto salta à vista, tudo isto salta à lembrança e traz desconforto. É uma época em que é suposto estarmos juntos, mas nem sempre isto é verdade. E porquê que isto acontece? Porque as pessoas são humanas e acabam por ter desavenças e ter tristezas entre elas. A passagem que eu hoje vos trago é a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, e tem origem exatamente numa situação parecida com esta. É uma situação complicada, uma situação de desconforto, de desavença, de mal-entendidos entre Paulo e a igreja de Corinto, na Grécia. Portanto, a segunda carta aos Coríntios foi escrita por Paulo, exatamente para os Coríntios, da igreja de Corinto, na Grécia, porque eles estavam tristes com Paulo, e Paulo soube disto. Dando apenas um pouco de contexto, portanto, Paulo escreveu esta carta na sequência de uma primeira carta que nós não temos, não chegou até nós, mas Paulo refere nesta carta que essa carta anterior era dura, foi algo severa, tinha repreensões para o povo,
em Corinto, e também avisava-os que ele não ia presencialmente estar com eles. E isto criou, quando o povo em Corinto a igreja recebeu esta carta, não ficou confortável. Entendeu aquela carta como uma repreensão, como dureza, e ficaram tristes. Paulo diz mesmo isso no texto, já vamos ler. E isto é fácil também, eu penso que é fácil para nós transportarmos para a nossa vida. É muito fácil nós relembrarmos situações do nosso dia-a-dia em que nós ficamos tristes com alguém por alguma coisa que essa pessoa fez, disse, alguma atitude, às vezes até alguma falta de atitude, algo que nós esperávamos que a outra pessoa fizesse e na verdade não fez. Então nós podemos transportar para a nossa vida aquilo que se passou aqui nesta carta também, nesta situação entre Paulo e a igreja de Corinto. Na minha partilha de hoje, vou focar-me principalmente em 3 pontos. O primeiro deles é a facilidade que nós temos em ficar tristes. Já dei aqui um exemplo do que se passou com a igreja de Corinto, mas lá está, transpondo para a nossa vida. Podemos identificar, tenho a certeza, todos nós, acontece com todos nós. É fácil identificar situações em que ficamos tristes com alguém, com outra pessoa. Então eu gostava de ler 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Então eu vou ler. Por isso, resolvi não ir ter convosco novamente, para não vos causar tristeza. Como é que eu podia ir causar-vos tristeza, uma vez que são a fonte da minha alegria? E disse-vos isto mesmo por carta, para não ter que ir aí e ficar triste por causa daqueles que só deviam dar-me alegrias. Mas tenho confiança a vosso respeito, que a minha alegria é vossa também. Foi de facto com muita aflição e com o coração angustiado e com lágrimas nos olhos que vos escrevi. Porém, não foi para ficarem tristes, mas antes para ficarem a saber que ainda vos tenho muito mais dedicação. Só um comentário antes de passar aos versículos em si. Nós estamos a falar de uma época em que, à volta de 60 anos após Cristo, em que não havia internet, não havia telemóveis, nem sequer havia telefones fixos, na verdade. Portanto, era uma época em que as notícias não corriam à velocidade que correm hoje e que não era fácil sabermos de outras pessoas, sabermos o que se passava noutros lugares distantes. Paulo já não estava em Corinto e era por isso que se escreviam cartas. E ao ler a Bíblia também nem sempre nos apercebemos da profundidade das coisas que estamos a ler ou do contexto histórico que havia na altura. Tal e qual, por não haver nessa altura todos os meios de comunicação que hoje em dia existem, eu imagino a confusão que a igreja de Corinto deveria estar, o falatório e os comentários, de modo a esta situação chegar aos ouvidos de Paulo, que estava distante. Isto é de pensar que realmente a situação e a vivência dos irmãos da igreja em Corinto era bastante agressiva, e esta tristeza, que no texto simplesmente fala em causar tristeza, não era uma mera tristeza que hoje está triste e amanhã se calhar mais ou menos. Não, era algo profundo e era algo continuado no tempo. Era algo que realmente estava a incomodar a igreja, de tal ponto que Paulo se apercebeu e sentiu a necessidade então de escrever esta carta que hoje em dia nós temos, a 2ª carta aos Coríntios. E houve aqui 2 razões principais para a igreja de Corinto ficar triste. Uma era o conteúdo da carta, que hoje em dia desconhecemos, que Paulo diz que escreveu com aflição e com o coração angustiado. E a outra razão era não os ir visitar, Paulo não os ir visitar fisicamente. Começa este capítulo 2 dizendo: resolvi não ir ter convosco novamente.
E era isto que estava a causar tristeza. Portanto, nada que não se aplique à nossa vida hoje em dia também. Alguém que nós poderíamos querer que nos viesse visitar que não pode, ou alguém que nos tenha dito umas palavras mais duras que nós não gostássemos de ouvir. Na verdade, somos iguais às pessoas que existiam em Corinto há 2000 anos atrás. Continuamos a ser humanos e os nossos sentimentos continuam a borbulhar da mesma forma. E é fácil ficarmos tristes, é fácil ficarmos chateados, magoados, melindrados. E esta tristeza realmente pode ser causada de N formas diferentes. Pode ser causada por situações inesperadas, por respostas ou atitudes de outras pessoas, ou até por repreensões. Pegando neste texto concreto, Paulo repreendeu a igreja em Corinto. Deixem-me só dizer-vos também que quando as repreensões vêm de Deus, o objetivo dessas repreensões é sempre bom, é sempre de nos fazer crescer e de nos fazer aproximarmos dele e de crescermos e de estarmos mais perto dele. E não se esqueçam que numa repreensão existem sempre dois lados, o lado de quem repreende e o lado de quem é repreendido. No caso da carta que nós não conhecemos, Paulo repreendeu a igreja de Corinto. E ele diz no versículo 4 que, porém, não foi para ficarem tristes, mas antes para saber que ainda vos tenho mais dedicação. Foi com muita aflição, com o coração angustiado e com lágrimas nos olhos que vos escrevi. Paulo não o fez de um ânimo leve. Quando a repreensão é feita de amor de Deus, não é fácil. Ele não o fez de ânimo leve. Ele fez com o objetivo realmente de fazer crescer os irmãos em Corinto. Então nós podemos perceber que não é fácil esta repreensão em amor, mas é necessária para ajudar o outro. Por outro lado, existe quem é repreendido, e neste caso foi a igreja em Corinto, que ao receber aquela carta não a aceitou bem. Causou tristeza, causou comentário, causou discórdia entre a igreja. Ficou cheia de mágoa e ficou cheia de tristeza ao ponto das notícias chegarem a Paulo. O mesmo acontece connosco quando nós não entendemos ou não aceitamos uma repreensão que vem de Deus. Somos nós que perdemos, não são os outros. Somos nós que não crescemos, somos nós que ficamos com o peso e ficamos a matutar nessa tristeza. Então é importante nós percebermos em nós mesmos qual é a facilidade que nós temos em ficarmos tristes. E desta tristeza, quando assola o nosso coração, e deste perder que quem perde somos nós, nasce a necessidade de perdoar e deixar essa tristeza, essa mágoa, essa dor para trás, aliviar o nosso coração. E aqui chegamos ao meu segundo ponto, que é a nossa dificuldade em perdoar, a nossa dificuldade enquanto seres humanos em perdoar. E afinal, porque é que perdoar é tão difícil? Quando alguém nos magoa, os nossos pensamentos, eu não sei com vocês, mas eu acho que somos todos iguais, nos nossos pensamentos passam 1001 razões para justificar a nossa tristeza, passa 1001 situações em porque é que a pessoa fez isto, porque é que a outra pessoa disse aquilo, porque é que fizeram desta maneira, porque é que aconteceu isto, porque é que provocaram, mas não veem que não é assim que se faz. O nosso pensamento e o nosso coração é inundado de emoções. E muitas vezes, quando nos deitamos à noite, é-nos difícil adormecer, porque ficamos a relembrar essas situações, ficamos a alimentar a mágoa que existe dentro do nosso coração e a enaltecer as justificações todas pelas quais nós temos razão para sentir daquela forma. É engraçado que muitas vezes até criamos conversas imaginárias dentro da nossa cabeça
em que dizemos tudo aquilo que consideramos justo e que achamos mais certo para com a pessoa que nos magoou, e estamos ali naquela conversa deitando tudo cá para fora. Na verdade, se nós formos pensar bem, toda essa situação, quem está a perder somos nós próprios, porque além do problema em si que foi criado e que deu origem a essa tristeza, somos nós que ficamos magoados, somos nós que ficamos tristes, somos nós que revivemos esses momentos desagradáveis e essas conversas imaginárias na nossa cabeça, e no final de contas somos nós que não dorme à noite e não descansa, trazendo frustração, trazendo stress, trazendo cansaço no dia a seguir. E isto acaba por ser uma bola de neve que nunca mais desaparece. Da mesma forma, e apesar de todas as aparências, sabendo que todos nós somos humanos e somos iguais, exatamente o mesmo se pode estar a passar na cabeça e no coração da pessoa que nos magoou ou com quem tivemos a situação mais complicada. Cada um com a sua razão, cada um com o seu lado da história, cada um com o seu feitio, mas somos todos iguais. No versículo 7 desta passagem diz que o melhor é perdoar. E Paulo refere-se a alguém, nós não sabemos quem, refere-se a alguém neste texto que teve uma má atitude para com a igreja, e o Paulo diz: o melhor agora é perdoar-lhe, consolando-o, tratem-no com amor. E é mesmo isto que Paulo nos exorta hoje em dia, que nós podemos trazer à nossa vida também hoje em dia. O melhor é perdoar. E nós temos um texto em Mateus 18, 22, em que Jesus diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Lendo isto à letra, nós podemos perguntar: então, temos que perdoar determinada pessoa 490 vezes? Analisando bem o contexto, não é isto que Jesus está a dizer. O que Jesus está a dizer é que nós temos de perdoar, ponto. Perdoar sempre. O perdão é o que alivia a nossa alma. E o perdão é o que faz com que a facilidade com que temos em ficar tristes com os outros se vá tornando cada vez menor. Então, ficarmos tristes com os outros é fácil, deixar essa tristeza e perdoá-los é difícil, mas é uma decisão que nós podemos tomar. E com isto eu chego ao meu terceiro ponto, a bênção do perdão. E eu gostava de ler com vocês 2 Coríntios 14, 15, versículos 14 e 15, que diz: Bendito seja Deus, que faz com que a vitória de Cristo seja vista também nos nossos trabalhos. Por nosso intermédio, vai Deus espalhando por toda a parte o perfume do conhecimento de Cristo. Nós somos como aroma de Cristo para Deus, tanto para os que se salvam como para os que se perdem. O perdão liberta-nos da mágoa, liberta-nos da dor e da tristeza. Talvez seja das coisas mais difíceis que um ser humano pode fazer, perdoar verdadeiramente. Não é fácil para ninguém. Este perdão obriga-nos a deixar para trás toda a nossa razão, a nossa justiça, a nossa vontade. E, acima de tudo, obriga-nos a deixar para trás o nosso orgulho. Mas o perdão aponta-nos para Jesus. Jesus, por meio dele, Deus perdoou todos os nossos pecados. E perdoarmos uns aos outros aponta-nos para Jesus e faz-nos ser mais parecidos com o exemplo que ele nos deixou. É de tal ponto que as nossas atitudes, como o texto diz, os nossos trabalhos, quando são vistos pelos outros, e as nossas atitudes são o nosso testemunho, é o nosso perfume, é o nosso aroma, quando são vistos pelos outros, e esse aroma é bom, essas atitudes são boas, vão marcar a diferença, vão mostrar Jesus através de nós. Esta é uma das formas que Deus usa para espalhar Cristo por toda a parte, por quem não os conhece. E a nossa maior vitória e a nossa maior felicidade nesta terra, enquanto filhos de Deus, enquanto seus servos, é mesmo essa, é poder espalhar o perfume de Cristo por toda a parte. Então, ficarmos tristes é fácil, deixar essa tristeza e perdoar os outros é difícil,
mas a liberdade e a paz que o perdão nos traz é acima de qualquer outra coisa, é maior do que tudo. É a nossa bênção e a bênção que podemos também dar aos outros. Para terminar, eu gostava de deixar um apelo. Portanto, não importa as razões que temos para ficarmos tristes ou magoados, nós somos o aroma de Cristo e é isso que temos que transparecer, é isso que temos que exalar para os outros. Então eu queria te encorajar. Se tu tens alguma situação pendente com alguém da tua família, um amigo, até um colega de trabalho, algum conhecido, perdoa. Fala com essa pessoa, resolve o problema e entrega a Deus. Exala o perfume de Jesus por toda a parte. Esse é o nosso mandamento, é o mandamento de Deus para nós. Que cumpramos a vontade de Deus, e o perdão é mais do que uma opção, é um mandamento. Eu espero que esta partilha tenha feito algum sentido para vocês, tanto quanto fez para mim, e espero que vocês, na próxima situação em que ficarem tristes, possam lembrar que temos que exalar o perfume de Cristo e que para nós é fácil ficar triste, temos bastante dificuldade em perdoar, mas o perdão traz uma bênção e traz uma paz superior a qualquer coisa. Agradeço-vos muito por terem estado desse lado. Que Deus vos abençoe. Foi um tempo fantástico que tivemos esta noite e agora desafiamos-te a ser generoso. Tens todas as informações aqui em rodapé. Muito obrigada pela tua generosidade. Deus te abençoe.